Hoje, novamente, com a doutora Ana Clara, neurologista, vou falar sobre epilepsia e esse medicamento que todo mundo manda aí, a galera que meio que surta. É o Gardenal. Nosso queridinho. Eu não tomo Gardenal, não preciso. Graças a Deus eu também não, mas... Como é que é o princípio ativo que você fala? Fenobarbital. Ela chegou para mim e falou assim, vamos falar sobre o uso do fenobarbital lá, como é que é o do Fenobarbital. Fenobarbital. Eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso, cara? É o Gadernal. Eu falei, então, quer dizer que cachorrinho também tem que tomar Gadernal? Gente, eu vou explicar para vocês aí o uso, como funciona, e também da epilepsia um pouquinho, vamos dar uma pincelada, beleza? Beleza. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, porque essa informação pode ser muito importante para outras pessoas. E já voltamos logo depois da vinheta. Voltamos, gente, logo depois da vinheta, foi rapidinho. Vamos falar agora sobre epilepsia ou Gadernal, o que você prefere? Vamos falar sobre epilepsia primeiro? Beleza. O meu cachorrinho, eu tinha um Boomer, ele era um sem raça definida, e ele, depois de idade, começou a dar uns... Eu não sabia o que era, né? Começou a dar uns ataques epiléticos. Essa epilepsia, né, ela costuma dar em cães com mais idade ou os cães mais novinhos? Como é que é? Como você disse, não existe uma regra na medicina. Exato. Né? Basicamente, o que é? A convulsão, né, que é o ataque epilético, né? Ele é um sinal clínico. Sabe febre? Quando você tá febre é um sinal clínico? Tossir é um sinal clínico? Um sinalzinho. Convulsionar é um sinal clínico do sistema nervoso central, do encéfalo, córtex, que é a parte externa, tá? Então, assim, há doenças que têm esse sinal clínico. Porém, existe uma doença chamada epilepsia, que aí já é de uma forma persistente, né, ou de uma forma genética, em que o animal é epilético, ele tem crises frequentes. Deveria de idade. Exatamente, tá? Então, assim, um animal ter crises epiléticas, N fatores podem ocasionar. Um trauma pode ocasionar crises epiléticas. Trauma psicológico ou trauma de trauma físico, Beleza. Trauma físico, um abscesso na cabeça, qualquer coisa que mexa com a estrutura externa, né, do encéfalo, do cérebro, pode causar epilepsia ou uma convulsão, tá? Convulsão e epilepsia são duas coisas diferentes. Diferentes. Epilepsia é a doença. Convulsão é o sinal clínico. Ok. Entendeu? Eu não sabia disso, aprendi agora. Isso. Convulsão e ataque epilético é a mesma coisa. E epilepsia é uma doença, tá? Essa pessoa que tem epilepsia, sim, ela tem convulsão. Pessoa de pet, né? Pessoa. A gente que é amante de pet, pai e mãe de pet aqui, mesma coisa. Essa pessoinha. Esse serzinho que tem convulsões com uma frequência, um fator genético envolvido, ele tem epilepsia, tá? Quando você estava falando sobre o seu cachorro, o que acontece? Animais, conforme eles vão estendendo a idade, ficando mais velhos, eles também têm mais fatores que fazem ele ter convulsões. Um deles seria o tumor intracraniano. Então, pode ser que seu animal tinha um tumor intracraniano. E morreu sem saber isso. Pois é, eu já tive uma poodle também. Poodle é Highlander. Poodle não morre, cara. Não morre. Poodle é bom não. Já foi inteiro, não? Nunca vi. Quantas vezes você já viu não? Algumas vezes já vi não, mas enterro já não nunca. Não existe. Você viu o Poodle? Não tem. Eu não sei como é que Poodle, cara. Poodle não morre. Poodle sonha. Eles estão vivendo 300 anos, cara. Poodle é melhor. Que todos fossem assim, cara. Que todos fossem. Eu tive um morreu na tosa, tão bagunceiro que ele é. Ele conseguiu pular no negócio, morreu na tosa, enforcada, triste. Eu não vou falar triste, não, falei coisa boa. Tadinho. Mas Poodle tá vivendo 19 anos aí. Poodle tá enterrando a gente. Continua que eu te interrompi. Então, que isso? Então, alguns fatores, né? Então, como tumor intracraniano, um AVC, pode ocasionar também crises epiléticas, tá? Então, não, epilepsia, crises epiléticas ou ataque epilético. Ele tomou um tombo uma vez de um lugar muito alto, pode ter sido isso. Pode.
Normalmente, animais, quando tem um trauma crânioencefálico, né, que é a batida na cabeça, até 2 anos depois do trauma, eles podem desenvolver. Então foi isso. Descobri depois de 30 anos aí o que foi que meu maravilhoso filhinho morreu. Ô, dozinha. Não, mas aqui, pelo menos já foi 40, né? Não, mas ele não morreu disso, não. Não? Não, ele morreu de provavelmente câncer nas vias aéreas. Eu não sei, porque na época eu era um ignorante, não entendia nada de então faz sentido, ele morreu de câncer na cabeça. Ele provavelmente, o câncer da via aérea aqui pressionou o crânio, e aí estava pressionando o cérebro. Acontece. Entendi. Acontece. Então, vamos lá. Eu vejo muito que vem para mim como encaminhado, até por outros veterinários, ou até tutores, falando assim, esse meu animal, esse meu paciente não pode tomar Gardenal, ou já vem prescrito para mim com Gardenal. Gente, só se utiliza Gardenal, né, /fenobarbital, quando o animal tem uma crise epilética comprovada, tá? Muitas das coisas, isso eu vivo muito todos os dias, muitos dos pacientes em que são tratados como epiléticos não são outros problemas neurológicos que podem parecer com a epilepsia. Um exemplo é crise cervical no pescoço, eles começam a tremer, alguns caem, tem espasmos. Pug tem muito? Como? Pug tem muito, Bulldog? Eu perguntei logo porque eu sei que... Cervical, muito. Não, eu sei que Pug e Bulldog com cervical é um problema. Muito, porque eles nasceram deformados, né? É verdade. Durante muito tempo, a raça standard, assim, para hérnia de disco, por exemplo, era o salsicha. Eles já superaram, o Bulldog francês superou o salsicha em vários. E aí o salsicha não teve nada, eu tive o Dash House. Mas também não. É genético. Eu tô perguntando isso porque quando eu tinha um táxi, né, que eu prestava esse serviço aqui na região, eu já levei um Bulldog, eu tinha que levar ele praticamente toda semana fazer acupuntura. E outros Bulldogs franceses e Bulldogs também, e o Pug, porque tinham problemas sérios de coluna. Tem estudos que falam que tem Bulldog francês aí tendo hérnia de disco 1 ano, 1 ano e meio de idade. Meu Deus do céu, novinho. Você acredita? E aí isso parece que é uma... É genético. Já é não, isso parece que é um ataque de epilepsia. Parece porque, cara, é uma hérnia, quando sai, atinge a medula espinhal, né? E ali em volta da medula espinhal tem muito nervo, então é muito sensitivo aquilo. E é muita dor também. E você travar. Imagina você travar. E aí você não entendeu por que você tá travando, não te dá um desespero, você não começa a gritar, a salivar. E eles não sabem de nada, eles não têm noção de nada, eles ficam totalmente à mercê da nossa ajuda. Da nossa interpretação, né? Isso é bem ruim. Sim. Então isso acontece muito, tá? O que eu recomendo é tanto para você, tutor, tanto para um vet que esteja assistindo. Se você ver qualquer coisa que te pareça com uma crise, filme e leve logo o seu animal ao veterinário. Né? Na emergência, aí vão acionar porque hoje em dia a gente tem, graças a Deus, esse poder de poder ver na hora sem estar presente, né? Todo mundo tem vídeo, faz vídeo de tudo, de dancinha, de tudo, hein, gente? Não vai gravar, né? Pois Então, assim, isso ajuda muito na assertividade. E outra coisa, geralmente não é uma vez só. Exatamente. Então, quando você sentir que ele está ali já se preparando para ter uma crise, já vai, filma. Dá o suporte, né? Então você bota um travesseiro debaixo da cabeça do animal, nunca bote a mão na boca do animal, ele não vai enrolar a língua, isso é mito, tanto em humanos quanto em animais não se enrola a língua porque tem um freno, né? Então você não pode botar a mão na boca do animal. Caraca, eu nunca pensei nisso, que esse freio aqui não deixa. É justamente para não... Cara, Deus é maravilhoso, Jeová é maravilhoso, meu Deus do céu. Então quer dizer que esse freio aqui é justamente para não deixar a língua voltar. Também ele dá coordenação para a língua, mas é impossível a língua voltar por conta do freno. Caraca, não sabia disso do cachorrinho, não. Também não é indicado mexer na boca de forma nenhuma. A única coisa que é indicado é se manter ao lado do animal em decúbito, em estado, né, lateral, com a boca apoiada, a cabeça apoiada, e é isso. E você conversar com o animal. Tô aqui, tá tudo bem. O primeiro socorro, quando eu tive do Exército Brasileiro, quando a gente tinha uma pessoa com algum tipo de convulsão, o porquê de colocar do lado, porque para que a saliva não entre no pulmão. Exato.
Então a saliva vai sair pro ladinho, a saliva dele vai ficar ali, e quando ele for melhorando, ele vai retomando e Consegue voltando até o engolir, né? controle de novo da saliva. Consegue engolir a saliva. Isso, aí. então, se possível, realmente colocar ali de ladinho para esse motivo. Né? A linguinha deve cair para fora, beleza. E também a saliva ali, ou algum muco, alguma coisa que esteja na boca, sai para o lado e não entre, podendo causar um processo... Uma pneumonia, né? Ou então sufocar, né? Exatamente. E a gente acha que, meu Deus, se ele morder a língua... Cara, se ele morder sua mão, vai ser muito sério também. Né? Porque ele tá ali... Ele não tem controle, ele não vai te reconhecer. Então, assim, não bote a mão na parte da boca, tá? Feito isso, se tiver sozinho, não tem problema, filma de cima, bota ali apoiado. Gente, a gente sempre dá um jeito, Sim. tá? Se tiver outra pessoa, peça para ela filmar do jeito. Ele vai ter a crise, provavelmente vai melhorar, né? A tendência é que dentro de 1 minuto, a literatura fala 5 minutos, tá? Mas eu digo entre 1 a 3 minutos no máximo, se ele deve recuperar a consciência. Caso passe 5 minutos e ele não retomou a consciência... Correndo para o hospital. Ou ainda está entrando, recupera e volta. A maior das emergências, tá? Porque o que é a convulsão? São atividades elétricas no nosso cérebro, porque tudo a gente funciona de impulso elétrico. Sim. Né? Então é como se você tivesse uma casa em que tá tudo ruim da parte elétrica da casa. Vai ter uma queda de luz. Um apagão. Um apagão. Você pode até voltar, mas sabe que o que ficou na tomada não vai ficar tão legal. E aí tem de novo. E aí, de novo, vai começar a queimar o seu computador, vai começar a queimar a luz dali, até que vai destruir a corrente elétrica da casa. Só que, como uma casa, a gente não tem como ficar sem eletricidade. Sim, sim. Né? Então, basicamente é isso. São os circuitos elétricos, eles estão desorganizados por alguma coisa. E isso a gente tem que intervir. E é por isso que a gente entra com o Gardenal. Tá? O Gardenal, ele é um remédio que veio dos barbitúricos. Os barbitúricos, eles são utilizados, né, desde muito tempo atrás para sedação. Então, a anestesia é feita com barbitúrico, tá? Então, o que eles viram? Quando que eles começaram a perceber que o fenobarbital funcionava? Quando eles começavam a sedar os pacientes para dormir e acabou que não tinham mais convulsão. Porque quando você está sedado, sua atividade elétrica está diminuída. Exatamente. Então, os impulsos, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Sim. E aí que entra o Gardenal. É um barbitúrico, tá? O fenobarbital, em que hoje na medicina veterinária é a primeira linha de tratamento para convulsões / epilepsia. Tá? Ainda não existe nenhum outro remédio como na humana. A humana tem vários, eu acho isso tão chique. Tem várias opções. Na veterinária são pouquíssimas e mesmo assim a primeira linha sempre deve-se começar por fenobarbital, a não ser que sejam de crises atípicas, que aí não vale a gente entrar aqui. Mas lembrando, isso depois do diagnóstico veterinário, pelo amor de Deus, não vai sair dando uma que a dosagem de um cachorro é diferente da dosagem de um humano. Muito! Tem vários macetes, assim, que inclusive é de utilidade pública da parte veterinária, clínica geral, que também deveria saber. Além de, né, para os tutores saberem, o Gardenal, ele é um remédio que se compra com receita controlada. Mesmo na parte veterinária? Não existe Gardenal veterinário. É só humano. Só humano mesmo. É só humano. Mas vocês podem dar, né? Pode, a gente pode. Os veterinários realmente podem prescrever mesmo, verdade. E aí, só que o problema o Gardenal não é como um antibiótico, que é dose e efeito. Uhum. O Gardenal, ele demora um tempo, o animal vai tomando, né? Tem que ter a frequência de 2 vezes ao dia certinho, principalmente durante as primeiras 14, 21 dias. Por quê? Todo remédio tem a farmacocinética, que é como ele trabalha no corpo. Então, demora de 14 a 21 dias para se estabilizar o Gardenal, a concentração de Gardenal no sangue. E o Gardenal tem isso. Não é muito ele não depende muito da dose. Né? A gente tende a achar que na literatura não, na verdade o que manda é a dosagem da concentração de Gardenal no sangue.
Eu tenho pacientes que utilizam a dose mínima de Gardenal e a dosagem sérica, né, do remédio está lá em cima, tá ótimo. Como também eu tenho pacientes que precisam de tomar mais do que a dose máxima de bula para se conter uma concentração. Novamente, são animais fisiologicamente diferentes, Sim. cada indivíduo é indivíduo, né? Então, eu acho que é uma das medicações, assim, que a gente tem de melhor aceitação, tá? Acho não, na verdade da parte epilética. Existem, sim, segundos remédios, né? Como a gente pode chamar de segundas drogas, para se associarem ao Gardenal, mas é muito, muito difícil a gente não utilizar como primeiro remédio, tá? O que a gente tem que saber é, como todo remédio tem um custo, não só um benefício, mas também tem um custo para o corpo. É um remédio que ele é metabolizado, ele é quebradinho no fígado. Ou seja, isso demanda bastante do fígado. Por isso, o animal deve manter constantemente voltando ao neurologista para sempre ver como é que está o fígado. Acompanhar tudo só para não danificar o fígado. Exato. E outra, né? Metabolização, dependendo do que você estiver comendo na sua fase de vida, a sua concentração pode alterar. Até de laboratório para laboratório. Isso pode mudar. Então, se hoje você está bem com uma concentração legal e passa um ano e você começa a ter convulsão, eu já fico assim, não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo com essa concentração. Provavelmente caiu por algum momento da sua vida, de parte de metabólica, tudo. Tá? Então é muito sério. Porque, na verdade, eu acho até que os tutores levam mais o bichinho ao veterinário do que ele mesmo. É verdade. É verdade. Em muitos casos, as pessoas estão levando. O cachorrinho tem endócrino, o cachorrinho tem nutricionista, tem, no caso dela, neurologista, e o próprio ser humano ele não vai ao médico. É verdade. Mas é uma situação bem interessante de se falar. Eu mesmo não sabia a diferença entre o ataque epilético e a crise epilética, a epilepsia e o ataque epilético. Do ataque epilético. Eu não sabia, aprendi agora. Geralmente são assuntos que eu levo com muita seriedade, né? Eu costumo levar os vídeos muito brincando, assim, aquela coisa toda, mas alguns assuntos precisam e devem ser levados em consideração. Até porque não adianta você tentar fazer uma automedicação no cachorrinho, porque é muito sério. Exato. E cuidado com os mitos, gente, pelo amor de Deus. É complicado porque o Gardenal, ao mesmo tempo que ele salva a vida, ele pode matar. Qualquer remédio, né? Exato. A gente fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. É só isso. É só isso. Porque veneno, realmente, o medicamento em dose errada vira um veneno. Vira um veneno, é isso. Então, assim, lembre-se, lembra, de início ele era usado como sedativo. Então, se eu dou uma dose muito alta de um sedativo para um animal, acabou, não tem o que fazer. Gente, esse esquema de sedativo é tão grande que os veterinários, né, eu tenho lá um pet shop lá, eu tô sempre colocando, geralmente nos shorts, os vídeos com os animaizinhos tomam banho lá. Então a gente não dá banho de jeito nenhum em cachorro que morde, porque senão vai acabar arrumando problema, minha esposa vai se machucar lá, enfim. E já procuramos se existia algum medicamento para dar uma acalmada, só para tomar o banho, que seria seguro e tal. Nenhum veterinário disse que poderia dar qualquer tipo de sedativo ao pet para tomar banho. Não pode. Sedativo é uma coisa muito grave para os pets, tá? Podem causar problemas neurológicos também. Principalmente circulatório, né? Porque o sedativo... O coração vai baixar tudo. Exatamente. O sedativo, ele tende a... Quando você tá muito estressado, você faz... Assim, as pessoas fazem o quê? Eu tomo um Rivotril. Porque você acaba relaxando, o vaso dilata. Se você já tá desidratado, se você tá com débito cardíaco baixo, acabou. Você é o animal. É a mesma coisa com o pet. Acabou. Então, ela falou sobre o Gardenal, sobre o sedativo. É muito sério, gente. É muito sério mesmo. Não automediquem. Não, tá? Nunca. Se tem um animalzinho tá aí tendo alguma crise epilética, procurem levar logo no veterinário. Isso. Para ver se for pug, bulldog francês, né? Já tem essa
pesquisa, essa pesquisa não, essa Outra suspeita, outra né? suspeita da parte de coluna, que realmente Exato. é mesmo, coluna do Bulldog francês, de todos os Bulldogs, né, e do Pug, realmente, caramba, rapaz, eles foram modificados, na verdade, o Bulldog francês e o Pug foram, tanto é que o Bulldog francês, pelo menos, eu não sei se o inglês, ele não pode ter parto normal. Tem que ser cesariano por causa do tamanho da cabeça deles, né? Por causa do tamanho do. Então, eles não foram uma coisa criadas por Deus, foi uma situação modificada geneticamente pelo homem, tá? E, ó, boa brincadeira não, cara. Eu vou colocar aqui o Instagram dela, né? O @, para vocês terem aí o contato dela. Eu não vou colocar o contato pessoal porque é muito tenso, né? Meu contato profissional tá no meu Instagram, não tem então, problema, vocês têm acesso. Eu vou colocar aqui o @ aqui no Instagram dela, para que vocês, se for da região aqui de Vila Velha, Vitória, possam entrar em contato com ela. E de outras regiões, procurem, por favor, um veterinário nesses ataques aí, porque realmente É emergência. É é muito emergência. sério, né? E assim, de última coisa que eu acho que eu deveria de dar de informação, principalmente para o tutor, tá? Jamais interrompa essa medicação de forma bruta. A partir do momento em que seu animal precisa tomar aquela medicação, você está ligado a ele ao resto da vida do animal. É sempre de manhã, né? Tipo, a cada 12 horas, as horas têm que ser corretas, principalmente nos primeiros 30 dias para se manter a concentração. E depois, assim, ok, mantendo 12 horas, mas jamais, em hipótese alguma, por mais que esteja, assim, aí já é um problema, mas tem gente que manda suspender abruptamente. Não pode, dar efeito rebote. É isso que eu ia falar, igual o tarja preta, né? Tem que ser tirado devagarinho. Desmame. Tem que ter o desmame, é verdade. Eu já peguei recentemente um paciente que foi prescrito durante 30 dias o fenobarbital. Se manteve bem, por mais que estivesse numa dose muito baixa, estava concentrando bem. 30 dias. No dia 31, status epiléticos, que é quando ele vai emendando. Sim. Uma crise na outra. Sim. É esse o risco. Tem que ser retirado de uma forma gradual. 25% da dose tem que ser retirada entre 2 semanas e a cada mês. Você pode ir retirando, diminuindo. Então, entenda, deve dar mais ou menos de 2 a 4 meses para se retirar um remédio. E olha, é muito difícil retirar gardenal, tá? Quase nenhum animal fica curado a ponto de retirar o gardenal 100%. É um remédio muito sério. E é humano, né? De medicação humana. E a dosagem também, volto a dizer, tem que ser de acordo com o pet. Exato. Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu que agradeço. Ana, muito obrigado. Nossa, foi muito prazer te conhecer. Cara. Então, junto, quando quiser, no WhatsApp você já tem. Por favor. Só mandar para mim. Não, eu queria falar sobre esse assunto aqui. Vai ser um prazer vir aqui, onde você estiver. Obrigado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. É um prazer fazer vídeo para vocês com essas mulheres maravilhosas. Eu só vou fazer vídeo com homem se eu não tiver outra mulher. Vai botando eles por ali. Não, cara, eu quero exaltar as mulheres precisam ser exaltadas, principalmente no mundo machista que está tendo aí, e vou colocar elas aqui para que falem para vocês. Geralmente vocês falam muito melhor, realmente. Vocês são maravilhosas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, porque essa informação pode ser de grande ajuda para outras pessoas, principalmente para cachorrinhos com epilepsia e que precisam de informações sobre neurologia veterinária. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.